tem essa questão de família, né? Mas quando jovem, assim, tu foi de algum movimento estudantil, coisa do tipo, assim? Eu sempre tive envolvimento com política partidária, sempre gostei muito. Assim como muitos jovens, eu tive envolvimento com partidos de esquerda, Tá. inclusive com o Partido dos Trabalhadores, por incrível que pareça. Mas com o tempo a gente vai amadurecendo. Eu vendi bottom do PT na esquina Democrática, Tá. ali na Felipe Schmidt com a Trajano, né? Isso. Ou a Deodoro. Não, acho que é Deodoro, né? Trajano é a de baixo do Bob's. Isso. Junto com o Modesto Azevedo. E com o tempo eu acabei me decepcionando com o Partido dos Trabalhadores com a questão do mensalão. Tá. Na época do Lula. Me deixou muito revoltado. E aí eu parti para outro rumo. Acabei me filiando ao PSDB, fui presidente da juventude do PSDB. Minha primeira campanha foi pelo PSDB, a segunda eleito pelo PSDB. E lá na frente, antes do processo de reeleição, eu fui convidado a me retirar do PSDB, porque o PSDB estava muito ligado ao Jean Loureiro na oportunidade, e o vice-prefeito me convidou a me retirar, me deu uma carta de retirada do partido, e eu acabei ingressando no PL e não me arrependo de estar no Partido Liberal. Tá. Pelo amadurecimento político e observando as correntes, a gente vai amadurecendo, vai entendendo as coisas dentro da política, e hoje eu sigo uma corrente completamente diferente daquilo que era defendido. Uma das coisas, por exemplo, que eu não entendia, Guto, lá atrás, eu lembro do genérico. Eu lembro que quando o genérico, a cartilha de crítica do genérico chegou, eu fui perguntar para algumas lideranças do PT por que nós tínhamos que criticar o genérico. Eu falei, não, tem que criticar porque é ruim, mas não tinha um argumento. Tínhamos que fazer a crítica porque era do PSDB e o PT era oposição ao PSDB e tinha que criticar o genérico. Tá. Daí a gente sabe que o genérico hoje deu acesso um acesso muito maior a determinados medicamentos para a população. Né? Outra coisa que me decepcionou também, além do mensalão, foi uma cartilha do PT que falava por um Brasil mais decente, né? E trazia uma corrente do PT, só que era decente, não de decência, era decente de descer. Certo. Veio errado, veio uma cartilha nacional. Aquilo também foi um sinal que me fez pensar que o partido realmente não era aquilo que eu deveria seguir. Certo. Michael, mas assim, essa questão, cara, não é, eu ouço bastante o pessoal falando um pouco disso, e a galera fala que principalmente a grande decepção deles é com o PT, especificamente, a esquerda ali, a decepção com a esquerda, em regra, é em relação ao partido, ao PT. Mas essa questão do discutir, às vezes, criticar por criticar, não aceitar porque vem de outro partido, isso não é meio da política, assim, não é uma prática de todo e qualquer partido, não? Que não está no poder no momento, que não está na situação. Todos aqueles que se propõem a fazer oposição não têm esse tipo de comportamento? A política tem muito disso, assim, de você não conseguir valorizar o que o seu adversário faz, né? Mas o PT ele consegue fazer isso em itálico, negrito e sublinhado. Certo. Eu vejo dessa forma e consigo entender dessa forma. Mas as ideias, aquelas ideias principais de esquerda, assim, a questão mais voltada para o social, tu tinha um pouco dessa pegada? Tu continuou com isso quando tu mudou de partido? Bom, essa questão do social ela é bem relativa, né? Sim. Não necessariamente uma ação, a questão do efeito rebote. Muitas vezes você toma determinada ação e você acha que você está fazendo um bem e, na verdade, você está fazendo um mal para as pessoas. Então, a maior transformação social, com certeza, não é necessariamente a que os partidos de esquerda fazem. Então, dar liberdade para as pessoas, o desenvolvimento econômico, essa liberdade de permitir que as pessoas também possam buscar suas riquezas, essa é a melhor forma de fazer uma política social. E quando você ataca esse tipo de situação, você está, na verdade, fazendo com que você não tenha transformação numa sociedade. Então, isso é muito perigoso, né? Então, eu vejo que é muita hipocrisia dos partidos de esquerda. E eu convivi lá dentro. Sim. Né? Não adianta você fazer uma coisa, né? Vou dar um exemplo aqui nítido para ti. Eu sou usuário do SUS. Tá. Mas o vereador do PT da legislatura passada, quando ficou doente, foi para o Bahia Sul. Certo. Então não adianta você pregar uma coisa e na prática fazer outra. Cara,
É porque se a gente começar a entrar aí nessa parada... Vamos ficar aí... Agora foi eu que te provoquei, Foi. Eu te provoquei. Te deixei com vontade de fazer um podcast só com... Deixa. Vontade de eu tratar só desse tema. Vamos falar da cidade, então? Vamos. Me deixasse com muita vontade de falar só... Principalmente quando tu fala aí do SUS. Eu fui superficial, eu fui bem superficial aqui. Isso. Não quis colocar aqui, entrar nesse assunto, mas... acho que se a gente falar da cidade, eu posso exemplificar um pouco para isso, né, da política local. Cara, é porque tem muita coisa que eu também entendo que a esquerda é uma questão que utiliza alguns temas como mote eleitoral somente. Claro que sim, né? Mas tem outras coisas da turma neoliberal aí que é difícil. Mas não vou entrar nessa. Tem hipocrisia dos dois lados. Galera que gosta da gente, que curte o Que Confusão, você já sabe, né? Seguinte, ó. Dá o teu like, te inscreve no canal, compartilha com os amigos, fala pra todo mundo, mas isso é pra todo mundo, e principalmente em Floripa, pra gente bombar, que o Maicon Costa esteve no Que Confusão, o podcast mais hypado da internet.